Gente, a paz do Senhor, eu tô entrando aqui para poder compartilhar com vocês uma palavra. Só que dessa vez eu vou compartilhar uma palavra diferente. Hoje eu quero começar esse vídeo que tem por título Mãos Amputadas, contando uma história para vocês. Uma história que para mim é um testemunho de vida, né? Que eu tive o privilégio de conhecer e eu quero que você medite nessa história aqui. Era uma vez uma menina que tinha 5 anos de idade. E como toda criança arteira, certa vez a casa dessa criança estava em obra. E você sabe que casa em obra, o quintal é cheio de ferramentas espalhado, de areia, de cimento, enfim, daquele jeito. E essa menininha de 5 anos, que era muito sapeca, adorava aprontar, viu que tinha uma bacia de cimento no quintal, no chão do quintal. Aí ela, na curiosidade de sentir a textura do cimento, ela vai até o cimento e começa a brincar com o cimento. Pega o cimento e joga cimento no joelho, e era cimento no pé, e era cimento nos braços, cimento em toda a parte do corpo. A menina ficou cheia de cimento, toda cimentada. Daqui a pouco a mãe dessa menina chega e fala: minha filha, pelo amor de Deus, eu não te falei que não podia mexer aqui, porque isso aqui pode cortar. Olha o que você fez. Aí pega a menina no colo, traz a menina para dentro do banheiro e dá um banho naquela criança, para tirar, né, os vestígios daquele cimento, para que nada viesse, aquele cimento não viesse fazer mal para ela. Só que no dia seguinte algo inesperado acontece. Começou a nascer pequenas bolhas na mão daquela criança, nas duas mãozinhas da criança. Começa a nascer pequenas bolinhas e aquelas bolhas começam a estourar. E conforme as bolhas vão estourando, começa a nascer feridas nas mãos daquela criança, nas duas mãozinhas. E aquelas feridas vão aumentando. E começa a ficar em carne viva as mãos daquela menina. Uma menina que tinha duas mãozinhas saudáveis, hoje tem mãos que parecia aquelas carnes que você vê na vitrine do açougue, que é carne vermelha. Era como se fosse 2 pedaços de carne vermelha diante da face daquela criança. Eu tentei procurar para mostrar para vocês uma foto na internet ou em algum outro lugar de mãos daquele jeito, mas eu não consegui encontrar, porque não há queimadura e não há ferida como a daquelas mãozinhas. Não consegui encontrar, mas era mais ou menos assim. Do pulso para cima é como se não tivesse a primeira parte da camada da pele. Era carne viva e vermelha, e era muito sangue, muita ferida, aquilo ali ardia. Aquilo tinha um cheiro desagradável. A menina ia para a escola e as outras crianças começavam a olhar com um olhar assim meio esquisito, assim: mãe, por que aquela menina é diferente? Olha só as mãos dela, que nojo, são horríveis. As professoras, era de fato uma situação muito desagradável. E a mãe sofria muito com aquilo. E aquilo durou muito tempo, a mãe indo na oração, porque eles eram crentes, então eles oravam muito. As mães levavam a menina na oração de manhã e ungia as mãozinhas da criança com azeite. E o problema é que aquela ferida não poderia ser coberta. Era uma ferida que tinha que ficar aberta, porque nada podia encostar na mão da menina, porque a menininha sentia muita dor, então ficava exposta. Ela ia para a creche com aquelas mãos expostas, não podia tocar no copinho de Nescau, quem dava o copinho de Nescau era a mãe. A menininha não podia ajudar a mãe em casa com o irmãozinho mais novo, que ainda era um bebê, porque não podia tocar no irmão. Você consegue imaginar como deve ser difícil você ter suas duas mãos e não poder tocar em nada? Os médicos diziam para aquela mãe que aquela criança perdeu um dos sentidos mais importantes que poderia ter, que é o tato. Ela não podia tocar, ela não podia ajudar, ela não servia para nada. Esse período de dor, de sofrimento, durou 7 a 8 meses. Depois que passou 7 a 8 meses, a mãe vai no médico como de rotina, né? A criança tomando os antibióticos, tomando os analgésicos, só que nenhum remédio fazia efeito e a criança só piorava. Até que chegou um ponto que a medicina olhou para a mãe, olha, a medicina, o médico, né, chegou para a mãe daquela criança e falou assim: olha só, mãezinha, infelizmente eu tenho uma notícia que a senhora não vai gostar muito não. Nós fizemos de tudo, a sua filha já tomou vários medicamentos, vários antibióticos e nada resolveu. A criança não melhora e a criança não pode viver com duas mãos que só lhe causam dor e que não tem utilidade para nada. E o médico dá a sentença que a mãe jamais queria ouvir.
O médico fala, nós vamos ter que amputar as 2 mãos dessa criança. E a mãe começa a entrar em desespero, fica desesperada. Fala, não posso aceitar isso. E eu olhava para aquela garotinha linda, né? De 5 anos de idade. Já estava já com quase 6, porque já tinha 7, 8 meses que estava nesse processo. Fala, não aceito isso. Deus vai curar minha filha, Deus vai curar minha filha. E o médico dizendo, olha, nós vamos ter que amputar, vamos começar a preparar, vamos ter que amputar as mãos dessa criança. E a mãe para de ouvir o médico, sai dali triste e continua buscando o Senhor, continua orando, levando a criança nas orações, ungindo com azeite nos cultos matinais, na casa da tia daquela criança, né? Irmã da mãe, e vida que segue. O interessante é que exatamente depois de 9 meses do processo, acontece algo inesperado. Aquelas 2 mãozinhas que eram carne viva começam a cicatrizar. As feridas começam a cair. Tipo, do nada. Depois que o médico decreta que vai ter que amputar, as mãos da criança começam a melhorar. Aí, eu quero que você perceba uma coisa comigo. 9 meses foi o tempo que durou para Jesus decretar a cura das mãos daquela menina. Eu quero que você entenda que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, não é contra aquilo que você vê fisicamente. A sua luta é contra algo espiritual. Que para você ver, você tem que estar ligado em espírito. Você tem que estar se conectando com a parte espiritual que existe em você e que Deus plantou. Foi Ele que soprou o sopro de vida sobre você. É por isso que você está aqui hoje assistindo esse vídeo. O inimigo utilizou daquela fatalidade para poder tentar tirar as 2, não uma só, mãos daquela criança. Talvez por algum motivo futuro, né? E quando o homem decretou a amputação, quando o homem disse, não serve mais para nada, a gente vai arrancar fora, é que Deus veio e disse o contrário. Não, agora que eu vou curar. O interessante é que 9 meses fala de algo que vai ser gerado. 9 meses é a idade padrão para uma mulher gerar uma criança. Na verdade, aquela criança estava gerando alguma coisa muito importante, mesmo em meio às dores. Na verdade, hoje, se aquela criança não tivesse passado por todo aquele processo, ela não saberia que ela tem alergia a mercúrio. Ou seja, ela não pode encostar no mercúrio porque ela tem alergia a mercúrio. Ela não saberia hoje que existem algumas coisas que ela não pode tocar, porque se ela tocar, vai fazer mal para as mãozinhas dela. Aí você me pergunta, Thalita, como é que você conhece tanto dessa história? Simples. Eu fui testemunha ocular dessa história. E não só ocular, mas eu vivi isso. Eu sentia o cheiro das mãos feridas que viviam sempre diante dos meus olhos. Você está olhando agora para a menina da história. A menina de 5 anos de idade que foi curada por Jesus depois de 9 meses de um processo doloroso que a minha mãe teve comigo. Eu coloquei as mãozinhas no cimento brincando e no dia seguinte eu comecei a ver as minhas mãos sendo destruídas aos poucos. Foi um processo muito difícil. Eu não podia tocar no meu irmão, eu não podia ajudar a minha mãe, eu não servia para nada. Na verdade, o inimigo utilizou daquela situação para poder amputar as 2 mãozinhas, que hoje, se você observar, não tem nenhuma sequela. Deixa eu te contar uma história. Com 5 anos de idade, o homem disse que amputaria as minhas mãos. Com 10 anos de idade, eu comecei a estudar um instrumento em casa e que eu levava como um brinquedo. E é uma flauta. Deixa eu ver se tem uma flauta aqui. Essa daqui, ó. Que todo mundo fala que é de criança. Eu comecei a brincar com essa flautinha. E essa flautinha vem com aquele manual, né? Que diz, parabéns pra você, asa branca. Eu tocava asa branca toda hora, a vida inteira. Só que eu comecei a ficar boa na flauta. Fiquei boa na flauta. Aí minha mãe falou, nossa, ela tem uma habilidade, né? Minha família falava, tem uma habilidade com a flauta. Aí quando eu tinha 10 anos... Deus usou um homem chamado Josias Valentim, hoje ele é maestro Josias Valentim, e deu um sonho para ele. O Josias sonhou que me via tocando um instrumento, só que ele não sabia que instrumento que era. Aí o Josias conversou com a minha mãe e
chegou pra mim e falou: Thalita, eu era bem pequenininha, né, tinha 10 anos, que instrumento que você quer aprender? Você tem desejo de estudar algum instrumento? Aí eu falei: olha, eu tenho sim, eu quero aprender flauta, só que naquela época não tinha flauta na igreja, flauta doce. Ele falou: não, não é flauta. Ele, sobre a orientação do Espírito Santo, né, não é flauta. Aí eu falei: então é o clarinete. Então eu comecei a estudar o clarinete. Com 3 meses só de estudo, eu já estava lendo todos os hinos da harpa e tocando todo e qualquer hino da harpa. Com 3 meses. E tocava muito bem. Sempre fui muito boa em partitura quando eu me dedico, né? Depois de um tempo eu comecei a conhecer o violão. Me apaixonei pelo violão. E comecei a estudar por conta própria. Nunca tive aula ainda, né? De violão. Já pesquei algumas coisas. E comecei a tocar o violão. Lendo também, comecei a tocar. Hoje em dia, se um baterista sentar comigo e se me ensinar alguma coisa de bateria, eu vou aprender e vou fazer direitinho. Porque Deus plantou esse dom em mim. Era um dom que eu iria utilizar. É com ele que às vezes eu pego e começo a tocar e cantar para um abrigo que precisa de ouvir uma palavra de Deus, como já aconteceu outras vezes, e que a presença de Deus inundou aquele local. É com esse instrumento, às vezes o clarinete, que eu sento e começo a tocar junto com os meus irmãos em Cristo, e a presença de Deus é manifesta ali junto com a orquestra. E é através da música que está em mim e que nunca vai sair de mim que Deus me usa. É através dessas mãos, que não só por causa da música, que eu consigo... Essas mãos aqui, elas curam. Eu consigo cuidar de um paciente que esteja precisando de auxílio. É com essas mãos que eu seguro na mãozinha do paciente e falo que vai ficar tudo bem, que aquilo ali é passageiro. Então, eu quero que você entenda que não importa o que o homem diga, ou não importa o que o homem tenta amputar de você. Se for as suas mãos para que você não faça nada, se for os seus olhos para que você fique cego espiritualmente, se for as suas pernas querendo te paralisar, Deus é quem dá a última palavra. Quando o homem diz, não vai nascer. Quando o homem diz, não vai gerar. Quando o homem diz, a gente vai amputar. Aí que Deus vem e decreta, não. O dono da vida sou eu. E quem sabe sou eu. Hoje Deus me usa muito através das minhas mãos. Hoje eu sei exatamente o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer para proteger as minhas mãos. Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês essa palavra e quero que vocês meditem e sejam renovados nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Independente do horário que você esteja assistindo. Hoje você está olhando para um milagre. E na verdade, milagres estão em todas as partes. Talvez você já me conhecia e não sabia dessa minha história, né? Provavelmente hoje eu seria uma daquelas criancinhas da ACD, sem as 2 mãos. Mas Deus, ele foi bondoso e foi fiel. E fez para mim uma promessa, que no futuro eu serviria a Ele com as minhas mãos. Eu quero dizer para você que você tem muita utilidade para Deus. E que se o inimigo está tentando fazer algo em você ser amputado, é porque, se não for amputado, vai fazer um grande estrago no inferno. Tá legal? Eu quero que você medite nessa palavra. E que Deus é o Deus do impossível. Não existe impossibilidades para Ele. Ele é muito perfeito. E se Ele te deixa passar pela situação que você está passando, e que às vezes você se questiona por quê, é porque lá na frente Ele quer te proteger de coisas que, com esse membro aí que você tem, e com essa cabeça aí que você tem, e com essa circunstância que você está vivendo, você talvez não estaria preparado para passar depois. Então você está passando agora. Não se preocupe aí que esse período aí é porque você está gerando algo bom de Deus, tá legal? Espero que você seja abençoado com esse vídeo, abençoado com esse testemunho. Que Deus te abençoe. Fique aí na paz. Jesus, tu és a música da minha vida. Jesus, és o acorde mais perfeito em mim. Por toda a minha vida eu quero cantar. Melodia eterna, história de um amor sem fim. Tchau, tchau.